programa Academia Nossa Casa Planeta tem a grata satisfação de receber a educadora e jornalista Cibele Amaral. Cibele, nós agradecemos muito a sua presença aqui, estamos muito honradas em tê-la conosco e para falar um pouquinho da sua trajetória de vida. Eu agradeço, bom dia a todos. Eu agradeço a Eliane, agradeço ao Guilherme, agradeço a esse programa que é valioso e uma pertinência atual em todos os temas. E hoje o nosso tema vai ser um tema também, uma expansão, mas a expansão que esse programa sempre se propõe a trazer. E obrigada, Eliane, muito obrigada por essa entrevista, por esse dia. Nós que agradecemos mais uma vez, nós que estamos muito gratos a tê-la aqui conosco. Cibele, conta um pouquinho pra gente essa sua trajetória, assim. Veio a educação primeiro que o jornalismo primeiro que a educação. Como é que foi isso? Como é que você se encontrou nesses dois segmentos? Foi assim, Eliane, numa vida inteira eu sempre percebi, por ser também filha de educadora, né? Sempre eu vi que a educação é um palco central de mundo, é um palco central de sociedade, de coletividade, de comunidade, né? Mas a vida inteira, né, desde quando eu comecei na adolescência para a mocidade, eu sempre sonhava em jornalismo, porque o jornalismo também, ele retrata toda essa sociedade, comunidade, coletividade, né? Então, primeiro eu fui buscar a área de educação, fiz a minha formação em educação, tive a grata alegria de começar a trabalhar, passei em concurso e ainda moça, né? E quando a gente tem uma mocidade, aí a gente tem menos preocupação de várias formas. Então, eu passei a ser concursada e trabalhava na educação. E era numa educação periférica. E isso traz uma realidade muito profunda, inclusive numa visão de uma pessoa moça ainda, né? Então, eu tive esse privilégio na vida. E essa minha visão periférica da educação me alavancou mais ainda para buscar uma área de jornalismo, né? Então, também, né, comecei a fazer a graduação, também pós-graduação em área de jornalismo, e sempre eu tive propostas, assim, também dentro de um privilégio, de trabalhar na educação e no jornalismo. E de que forma foi isso? Eu trabalhava na educação, me formei em jornalismo, comecei a trabalhar em editoria de revista. Mas era uma revista que era numa área que eram de embalagens, tinham anunciantes internacionais até. E ali um pouco ela se distanciava um pouco daquela minha visão mais social, que trazia mais uma cidadania nisso. Mas foi muito importante para coisas técnicas, como pauta, cobertura, eventos, lugares. Então, eu como uma jornalista moça, porque eu me formei com 20 anos, eu já estava atuando como jornalista, aquilo me trouxe uma parte técnica do jornalismo, né? E daí eu fui convidada para trabalhar em Secretaria de Educação. E aí, como na Secretaria de Educação, como editora de jornal de educação e também como docente acadêmica na educação. Então, o que acontecia? Eu trabalhava como coordenadora de projetos e parcerias nessa Secretaria de Educação, que era na região de Alphaville. E ali tinha um eixo muito grande de grandes empresas ali, que tinha empresas grandes como CCR, Eurofarma, Philips. E aquele eixo da Castelo Branco tem muitas. É a Plural Gráfica, que imprime a Folha de São Paulo. E a Secretaria de Educação. E a Secretaria de Educação, ela buscava muitas parcerias com os jovens. E para que a proposta da secretaria, e aquela secretaria tinha essa grande visão, e eu gostava muito de trabalhar ali por isso,
queria que os jovens que saíssem do ensino médio, eles não tivessem o primeiro emprego, mas sim uma carreira. Sim, sim. Então, ali, a secretária do Tempo, eu fiquei ali 14 anos, ela falava assim, Sibeli, a gente vai fazer um jornal educacional, fica na tua mão a pauta, os assuntos, tudo o que for, e a gente também vai fazer parcerias. Então, foi uma inovação que lá naquele tempo era algo novo, mas a gente construiu juntas. E eu tive uma autonomia como profissional nisso, né? E, acima de tudo, ela me deu uma confiabilidade nisso. Então, a gente chamava os grandes responsáveis pelas grandes empresas, né? Os CEOs dos lugares. E a gente sentava em mesa e falava, olha, nós queremos não primeiro emprego, nós queremos realmente uma carreira. Então, eles trouxeram não só a formação em áreas técnicas, mas também eles bancavam os primeiros anos de faculdade na área que eles estavam trabalhando para as suas empresas. Entendi. Então, logística da Eurofarma. A Rede TV, por exemplo, a Rede TV é uma emissora que não tem, vamos dizer, tanta... É conhecida, está aí mesmo numa luta aí de audiência. Sim, mas não é das primeiras, não é das primeiras, não é das primeiras. Mas a gente fez uma parceria interessante ali, porque naquela época a TV digital entrou no Brasil. Tá. E a Rede TV, que era ali no eixo da Castelo Branco, ela veio e nos propôs a uma parceria. Qual parceria seria essa? Ensinar os nossos alunos de ensino público a técnica da TV digital. Olha, e a gente achou sensacional isso. Sim. Então, o que aconteceu? Os jovens do ensino público, né? Ensino público, né? Porque, na verdade, ali eram cidades do eixo, Castelo Branco. Sim, sim. Aprendeu uma técnica que estava entrando no Brasil. Então, eu achei sensacional como educadora e como jornalista ver isso acontecer. Então, a gente construiu de uma forma coletiva, né, os profissionais da área de TV, rádio, com os educadores, né? Então, nós, educadores ali. Então, os alunos, eles tiveram um curso de 5 meses técnicos e eles fizeram os primeiros programas da TV digital brasileira através dessa parceria. Incrível. Então, são coisas assim que vão surgindo e vão emergindo com interesses. E eu via como jornalista, eu acho que todo educador e jornalista tem essa visão, né? Não que a gente desconfie, mas a gente tem essa perspicácia de entender que o empresário tem um interesse que difere um pouco da educação. Ele tem um interesse que é até menor do que do educador. Mas com isso certeza. não impede parceria, né? E às vezes, e por muitas vezes, nós, educadores, a gente trazia uma visão maior até para aquele grande empresário. Porque o grande empresário, ele estava sempre tão imbuído em cifras que, às vezes, ele não tinha a percepção, a sensibilidade, nem o tempo de olhar do material o valor humano, daquela parceria. Sim, né? O valor humano ali. Teve um episódio, Eliane, que eu nunca deixo de contar, que foi uma construção de uma passarela. A gente fazia parceria, né, com a concessionária que cuidava e administrava a rodovia Castelo Branco. É uma grande concessionária. E eles fizeram uma passarela. Uma passarela simples que atravessava aquela estrada, que é enorme, né? E aí eles falaram assim, vamos fazer alguma situação educacional para a inauguração daquela passarela? E nós, eu como coordenadora de projetos, programas e parcerias da Secretaria de Educação e como editora do Jornal Educacional, esse jornal tinha 30 mil exemplares, que a gente fazia e distribuía para todos os educadores, supervisores, diretores da educação. Então, a gente sugeriu para que a gente fizesse um concurso de redação, né? Então, o que seria o tema? O que me significava essa passarela física que vai atravessar a Castelo Branco? E sendo que aquela secretaria tinha uma escola
pública municipal do outro lado da Castelo, porque todas ficavam de um lado e essa era a única escola que ficava do lado de lá. Então, a gente lançou esse concurso por todas as escolas, inclusive para aquela que ficava do lado de lá. Tá. E, coincidentemente, entre todas as supervisoras pedagógicas, diretoras, todas que participavam deste concurso... Projeto do concurso. Inclusive os responsáveis daquela concessionária, foi escolhida uma redação de uma menina recém-alfabetizada de primeira série. Então, eram duas situações. É uma menina e recém-alfabetizada e que morava do outro lado da rodovia. Então, e assim, era interessantíssimo que foi chamada toda a mídia, né? E a mídia regional e não regional, para telejornais do estado de São Paulo e tal. E todo um evento para a inauguração da passarela. E a menina, tiveram fotos, várias coisas e tal, né? E o ritual do grande evento e tal. E ao meio do evento, a leitura da menina recém-alfabetizada com a redação premiada. E o que falava essa redação? Ela falava assim, era uma redação muito simples, mas muito obtusa, eu acho que seria esse o adjetivo. Ela falou assim, olha, eu acho muito importante a inauguração dessa passarela, porque ela vai ser muito útil para todos nós. Eu tinha um avô que eu não conheci, que ele trabalhava do outro lado da estrada. E um dia, quando não existia essa passarela, ele foi atravessar e morreu atropelado. Ponto, acabou a redação. Na hora que eu estava também como editora, então estava com o meu fotógrafo, e nessa hora nós olhamos, o presidente da concessionária se emocionou e lacrimejou. Uau. Então, a gente conseguiu até a fotografia dessa emoção. Sim, sim. Então, é assim, o que eu te falo, eu tive sempre o privilégio de trabalhar a educação com a convergência no jornalismo, né? Sim. Então, ser coordenadora de projetos, programas e parcerias, não descarta de forma nenhuma os grandes interesses, né? E tem interesses de todas as formas. Sim, sim. Mas o que vem realmente validar parceria, que vem validar programas e vem validar projetos, é o grande valor humano que se constrói em tudo isso. Sim, né? Sem dúvida alguma. Então, a pessoa que tem o cabedal econômico e os dirigentes que têm a possibilidade do capital humano, isso é muito importante, a nível de parceria, a nível de visão, a nível de possibilidades. É incrível, eu já tinha lido alguma coisa sobre o seu currículo e, assim, impressionante tudo que você conseguiu, né, fora de São Paulo, numa escola não privilegiada, né, para pessoas não privilegiadas, e o que foi conseguido, né? E ter tido a percepção de, através das parcerias, poder desenvolver algo maior. E, como você disse, né, a convergência do jornalismo dentro do âmbito educacional, né? Então, você teve essa perspicácia em trazer isso, né? E para um local... Na época, né, porque isso já faz algum tempo, bastante carente, né? Sim. As cidades muito menos desenvolvidas e tudo mais. Sim. Isso foi, assim, algo emocionante mesmo, e culminando com esse episódio que foi contado aqui. E depois, Li, teve no seguir do caminho profissional... Aí eu morava num condomínio fechado naquela região, Sim. em Aldeia da Serra, morei mais do que 10 anos lá. E daí, né, filhos crescem, por mais que o condomínio, né, o lugar seja um lugar interessante e tal, nós retornamos para São Paulo, né? Aí eu fui convidada para trabalhar como editora de uma revista. Olha Aí eu só. voltei
a nível de redação de revista, mas aí já como editora, né? E daí seria era uma revista que trazia embalagens, todas as embalagens, seja embalagem de produtos alimentícios, embalagens de bebidas, sucos, enfim. E eu acho foi um grande desafio. Mas, querendo ou não, a gente traz ali uma visão mesmo, uma sensibilidade que, querendo ou não, quando a gente tem ali uma formação de educação, a gente traz isso, né? Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Né? Então, a nível de sustentabilidade, eu pensava, eu como editora de uma revista, que os anunciantes também são internacionais, a gente tinha muito anunciante europeu. E era muito bem vista, né? E tinha uma tiragem muito boa, e tinha um material ótimo, a impressão, tudo. Mas eu, como editora, na hora que eu fazia sempre as matérias centrais, né? A matéria de 4 páginas, o restante era os profissionais da redação que faziam, e eu fazia o editorial como editora. Então, eu deixava sempre o editorial para fazer ao final. E a minha consciência ambiental sempre me alavancando e me cutucando e me provocando, né? Então, teve uma vez que eu fui fazer a entrevista da Mondelez. A Mondelez é a empresa, né, multinacional francesa, que veio e comprou Lacta, todas as nossas fábricas de doces, de bolachas, e que nos trazem numa infância, numa memória. A Mondelez comprou e fez uma multinacional há muitos anos, muito forte. Bom, então a minha entrevista era com uma das CEOs da Mondelez em São Paulo, né? E lá no lugar, no Eixo Berrini, tinha um mercadinho lá naquele mesmo andar com todos os produtos Mondelez. E eu entrando com o microfone, o pessoal da produção, a fotógrafo, tal, eu vi que tinha Sonho de Valsa e Ouro Branco, bombom. Que a Mondelez também comprou e só não tirou o nome, né, Fantasia Lacta. Sim. Bom, aí eu perguntei para ela, eu falei, a gente pode levar alguns bombons para a entrevista, para as fotos? Ela falou, lógico. Então, na hora, eu comecei a construir uma pauta para que ela entender, né? Lógico que ela entendia, mas para trazer ali, né, de uma forma bem evidente, visual, a importância de todos aqueles produtos, Sonho de Valsa, Ouro Branco, Bis, faziam parte da memória dos brasileiros e brasileiras. Sim, né? sim. E que aquilo era muito importante. Mesmo que a Mondelez fosse uma multinacional fortíssima, e vai ser sempre, né? E o quão importante foi eles não tirarem os nomes fantasias. Essas nossas memórias, memórias afetivas. E as embalagens. Sim, mantiveram. Aí eu perguntei para ela, então a grande pauta foi o porquê e em que momento vocês chegaram na decisão de não mudar nome e embalagem. Então, foi uma entrevista interessantíssima. Então, a CEO, que era moça, que ela não teve uma infância em Sonho de Valsa, a trouxe para entender o quão importante foi essa decisão deles não mudarem embalagem e nome. E, ao final, eu pedi para que ela pegasse todos os bombons, jogasse para cima, e o fotógrafo, ele muito profissional, muito bom, ele tirou fotografia desse momento dos Sonhos de Valsa subindo no ar. Interessante. Né? Então, assim, querendo ou não, eu trazendo como jornalista, eu tive grandes possibilidades de fazer o reverter da coisa, né? Mas aí, mesmo assim, ali como editora de uma revista conhecidíssima, renomada, sobre embalagem, eu achava muito importante falar sobre o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Sim. E buscava muito para que tivéssemos bastante páginas a nível disso. Sim. Né? Sim. Bom, nessa hora, nesse tempo, neste momento que eu trazia em mim sempre um peso como editora de uma revista de embalagem,
E a urgência do meio ambiente, a urgência de uma sustentabilidade, da consciência ambiental, né? Aí, neste tempo, eu fui convidada a ser assessora direta na Secretaria do Meio Ambiente. Ah, pronto. E também a nível de projetos e programas. Isso me agradou bastante. Então, foi uma outra experiência que eu tive. Então, nós estávamos sempre, né, junto com... Sempre a pauta era meio ambiente, o tempo todo. E isso foi muito importante para mim como educadora, como jornalista, né? Então, logo, com esse meu trabalho todo, aí me chamaram para trabalhar na área de direitos humanos. E direitos humanos e cidadania, mas aí era num equipamento com mulheres. Tá. E mulheres que, de alguma forma, poderiam estar sendo vítimas de violência. Tá. Né? E, de novo, ali, a nível de jornalista, a nível de educadora, eu comecei a pensar. O ideal seria... Primeiro, não ter a violência, diminuí-la, lógico. Sem dúvida. Mas o interessante, o ideal é muito longe da realidade, né? Sem dúvida. Mas o ideal seria ter a prevenção da violência. Em vez de estarmos trabalhando com a violência, mas preveni-la, né? Preveni-la. Então, o que eu comecei a pensar? Primeiro, a gente começou a pautar oficinas de geração de renda. A gente conseguiu mulheres voluntárias que tinham várias técnicas e começaram a se dispor a serem voluntárias. Então, a gente começou a crescer a frequência das mulheres lá dentro. Eu comecei a fazer contatos com pessoas mulheres para fazerem palestras lá dentro. Fosse sobre proteção contra a violência, fosse sobre fisioterapia, fosse sobre autodefesa, fosse sobre nutrição, sobre qualidade de vida, sobre o empoderamento da mulher, o valor da mulher numa sociedade, sociólogas. Então, a gente começou a ter respostas positivas e proativas das de voluntárias, senhoras. voluntárias tanto para palestras como para oficinas ensinando técnicas. Tá. E, coincidentemente, o lugar tinha uma praça. Né? São Paulo é uma cidade enorme, tem muitas praças, muitos parques. Né? Os parques eu já tinha conhecido lá na época do meio ambiente. E toda vez eu na minha sala, eu pensava, nós temos uma praça aqui atrás. E no momento me veio uma inspiração, eu fiz um projeto de feira. E o que seria isso? Para que tudo que elas produzissem naquelas oficinas, elas vendessem. Na praça, numa feira, na praça. E tinha a segurança, tudo isso, né? Guarda municipal, várias coisas. O projeto foi aprovado. Olha. Ganhamos barracas novas. Então, toda quinta-feira, as mulheres de todas as faixas etárias vendiam os seus produtos produzidos dentro do equipamento, vendiam na praça. E aquilo começou a render, a gerar renda. Lógico. Né? Então, elas tendo autonomia, a aposentadoria que a maioria já tinha, porque era uma faixa etária acima de 50. Podia entrar mulheres a partir de 18, mas a maioria ali, caracteristicamente, eram acima de 50. Aquela geração de renda, aquela renda que elas conseguiam nessas feiras, começou a auxiliar muito. As palestras trouxeram a elas esclarecimento de várias coisas. Sim, sim. A gente tinha defensoras públicas ali também. Então, assim, no início, nas palestras, as mulheres ficavam em silêncio ouvindo. E no caminhar, isso foram durante 7 anos, e no caminhar, elas começaram a ir às perguntas, participar. E isso era essa
era este o objetivo que eu tinha na hora que eu começava a chamar as palestrantes. Sim, sim, né? sim. Daí a gente começou a também ter oficinas corporais, a gente começou a ter várias situações. Para você ter uma ideia ali, a gente começou a ter durante o mês, uma planilha, matematicamente, a frequência de 400 mulheres. Olha. E não Incrível. faltavam nem as professoras voluntárias, elas não faltavam. Chovesse, ventasse, fosse o que fosse, não existia falta das professoras voluntárias, das palestrantes. Incrível. Aí, assim, eu pensei, literatura. Literatura é importante. Daí a gente fez uma parceria com a cultura. A gente passou a ter leitura e literatura também uma vez por semana. Elas escreveram um livro coletivamente. Não foi uma publicação, a gente não tinha verba para publicação em material caro. Sim, para tirar exemplares e fazer uma publicação, de fato. Mas né? houve o livro construído por elas, né? E elas seguiam. Então, assim, foi muito interessante a habilidade do escrever e do trazer memórias, né? De todas as formas, né? Sim. Tinha uma senhora que foi alfabetizada na literatura de cordel. Olha. Então, o que ela escreveu foi no estilo de literatura de cordel. É sensacional. Aí a gente sempre fazia grandes eventos para apresentação de tudo isso, né? Então, a gente começava a unir essas mulheres. Então, a mulher que frequentava 4 oficinas passou a entender a 5ª, 6ª, 7ª oficina. E essa frequência, essa cidadania entre elas, o respeito para com a outra, o acolhimento, o pertencimento do lugar. Aí elas começaram a cuidar dos jardins. O lugar não era enorme, mas tinha um salão bem grande e canteiros. Então, elas começaram a plantar. Então, começou a ficar um lugar que, para todas, trazia uma sensação do pertencimento, né? Teve um dia, em final de ano, sempre a gente tinha grandes eventos ao final, eu pensei, música clássica. Música clássica é interessante elas também terem esse contato. Sim. Aí, na coragem, eu liguei para uma maestrina muito interessante da região e contei o que era aquele lugar, tal. E se ela se propunha a trazer a orquestra dela, com 23 músicos, a se apresentar para as nossas 400 Senhoras. mulheres e que certamente teriam pelo menos 100 no evento. Daí, a maestrina, ela ficou maravilhada. Ela disse, puxa vida, eu sou maestrina há muitos anos no equipamento, faço ensaio aqui, não conhecia este lugar. Aí eu a convidei para conhecer o salão, que era muito grande. Ela ficou encantada e foi muito interessante, porque ela teve a sensibilidade, a mulher tem uma sensibilidade, né, a todos os níveis, né? Ela teve uma sensibilidade, porque a orquestra dela se apresenta em hospital, em todos os lugares. E às vezes eles vão de camiseta, calça jeans e tal, mas também de smoking, de roupa de gala. De gala. E ela teve a sensibilidade de convidá-los para que eles fossem na apresentação de smoking. Nossa, para elas terem uma experiência... E foi uma experiência sensacional. Teatral mesmo, teatral, né? E daí, assim, eu como jornalista, eu tirando eles na minha sala se organizando, vestindo, afinando os instrumentos. E eu tenho a fotografia, os vídeos disso acontecendo. E nós tínhamos pelo menos 80 a 100 mulheres no salão. E na outra metade do salão, a orquestra. Foi 1 hora de apresentação de música clássica. Olha. Todas no silêncio
E a orquestra acontecendo e tecendo aquela beleza e foi crescendo. Foi alguma coisa, foi um momento assim lindo. Eu tenho certeza que vai estar na memória de todas que estiveram ali, inclusive os músicos. Sim. Porque os músicos, mulheres e homens, também se encantaram com a união dessas mulheres. Então, ali teve de novo um entendimento dos dois lados e essa convergência dos dois lados. Sim, né? Sim. Tanto é que muitas mulheres da orquestra passaram a frequentar o lugar, né? Olha, que incrível. E teve ao final de tudo, quando estava já encerrando e tal, uma senhorinha, acho que era uma das mais velhas ali, com uma faixa etária mais alta. Ela chegou para mim e falou, Cibele, na minha vida, a vida não deixa a gente muita oportunidade, mas eu acho que na minha vida eu nunca tinha ouvido e visto algo tão bonito. Olha, que gratificante, que presente. Aí eu pedi para que ela falasse para a maestrina isso. Sim, então, essa senhora de 80 e poucos anos, falando para a maestrina, eu acho que foi ali um valor grandioso para uma e para outra. Sem dúvida, sem dúvida. Então, o tempo inteiro eu tive esse privilégio. Jornalismo, educação e coordenação de projetos, programas e parcerias. Cibele, eu soube que você teve uma experiência assim, muito interessante, que para nós aqui de São Paulo parece uma coisa tão distante, mas não foi. Foi a poucos quilômetros daqui de São Paulo, mas já numa realidade totalmente diferente, que foi a experiência em ministrar aulas em uma escola rural. Então, eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi e depois, assim, o mais importante, continuidade ali do seu trabalho tão importante quanto ministrar as aulas, o que aconteceu, que caminho levou isso. Então, como é que foi essa experiência em dar aulas numa escola rural? Conta um pouco para a gente. Falo com o maior prazer. Eu residia num condomínio em Aldeia da Serra. E eu tinha passado por o meu marido, na época, era vivo ainda, tinha tido câncer, a filha tinha também passado por uma cirurgia cardíaca. E tudo deu certo, graças a Deus. Graças a Deus. E, na época, eu também prestei... Daí, eu resolvi voltar à ativa, que eu sempre... o trabalhar, o colaborar ali numa comunidade, numa coletividade, numa sociedade, sempre isso foi pauta de vida. E eu pensei, mas eu morando aqui no alto da montanha, num condomínio, como é que seria isso? Aí me veio uma informação que tinha um concurso ali, daquele município. Passei a aula, e eu prestei concurso para ser professora, sendo que eu tinha sido lá com 18 anos. E isso eu já tinha passado por várias experiências profissionais, eu já estava com uns 40 e poucos. Aí, eu falando com a própria secretária na época... eu falei, o prazer e tal, eu falei, você sabe de uma escola que fique muito próxima ao condomínio Aldeia da Serra? Ela me virou e falou assim, sim, existe uma, só que é rural. Eu falei, não tem importância, essa que eu quero. Deus fez eu conhecer o outro lado do muro, literalmente. Sim, então, eu saía de todo um cenário de condomínio, alto luxo, tal, pegava 7 quilômetros de terra... E chegava numa escolinha multisseriada. Era um casebre de uma sala, no alto da montanha, mas era o lugar mais lindo do mundo. Porque a gente olhava lá de cima, a gente via as montanhas perpassadas, elas ficavam azuis, azul marinho, as primeiras verdes e as últimas azuis. E o céu muito... Mas era um lugar assim incrível, parecia que era sonho. E aquela escolinha bem assim, bem humilde e de uma salinha. E ali era para dar aula para crianças de 1ª a 4ª série. Numa mesma sala. Numa mesma sala. E eu pensei assim, na hora que eu cheguei ali, a gente foi num domingo para conhecer o caminho, tal. Eu pensei, quanto tempo eu vou ficar por aqui, né?
eu fiquei 5 anos. Foram 5 anos riquíssimos para a minha vida como educadora, como mulher, como mãe, como jornalista. Primeiro, eram crianças puríssimas que não tinham malícia na cabeça. À tarde, elas tocavam gado, elas eram assim... Tinha um aluninho que vinha com a unha toda sujinha de terra, porque ele lidava com a terra, lidava com gado. Era uma coisa impressionante. Sim, outro mundo, né? Outro mundo. Crianças, assim, valiosas, queridas, enfim... na hora do hino nacional, eu falei, eu tenho que tirar eles da salinha e cantar o hino nacional olhando para esse Brasil, né? Olhando para esse céu. Então, a gente cantava o hino nacional olhando para o céu, para o sol, para a montanha. Eram momentos assim, que eu gostava muito. E era de manhã a aula, era das 7 ao meio-dia. E aí, à tarde, eu tinha a minha vida e por muitas vezes eu vinha em São Paulo, né? Sim. Aí teve um dia que eu vim na Paulista, né, que eu não deixava de ter meus afazeres, e eu peguei um elevador de vidro na Paulista. E subi até, acho que é o 30º e tal. Aí eu pensei, esses alunos, eles estão num privilégio de vida, né? Numa vida sem violência, sem poluição, sem maldade, mas eles vivem... Lá ainda era século XX, ainda naquela época. Eu pensei, mas eles precisam entender também esse outro lado, né? Aí eu Existe fiz um mundo além das montanhas, Tem um né? mundo além das montanhas, não que eles precisem optá-lo, mas é importante sabê-lo. Que existe, sim. Aí eu cheguei em casa e já comecei a fazer escrever um projeto sobre meios de comunicação. E eu apliquei nessas crianças, né, que era Fundamental 1, né, todos na mesma sala, né? E coloquei, a gente desenvolveu durante um mês, foi sensacional, levei com tudo que, né, o pouco que eu tinha na época. Então, na época, no notebook não era alguma coisa tão fácil, mas eu tinha já um notebook, levei para eles, então a gente viu várias imagens. Então, a gente desenvolveu esse projeto de meios de comunicação. E cidades grandes, cidades menores, várias coisas. E eles se encantaram. E a secretária de Educação, né, ficou sabendo e foi lá para fazer uma matéria sobre isso. E daí, a partir dali, que eu recebi esse convite da secretária diretamente para eu ser editora de jornal educacional, assessora direta dela de gabinete e também coordenadora de projetos, programas e parcerias. E a partir dali vieram várias parcerias, dentre elas o da Rede TV. Então, aquelas crianças da escolinha rural chegaram no caminhar do tempo, que ao final fiquei 14 anos, nesses programas. Né? Sim. E é muito interessante que são tantas coisas, né? São tantas esferas que eu não sei se eu também falei nisso, mas daí essa própria secretária me chamou para ser docente acadêmica para professores em gestão educacional, tanto na graduação como pós-graduação. Então, por vezes, aquelas professoras dos alunos que passaram pela escolinha rural, mas que já estavam no ensino médio na cidade, elas passaram a ser minhas alunas na faculdade, na pós-graduação, me contando todo esse trajeto deles. Então, foram coisas que foram se entrelaçando, né? Incrível. Então, eu te falo, Eliane, eu tenho um grande prazer de ter caminhado no universo educacional, no universo de jornalismo, de meio ambiente, direitos humanos, mas, acima de tudo, elevando o valor humano, né? Sem dúvida nenhuma, Cibele. Mas que experiência incrível essa. E no transcorrer desses 14 anos, você vê realmente o que você disse, né? O entrelaçar dos caminhos e depois você ministrando aulas,
a quem estava dando continuidade ao trabalho que você tinha começado lá numa escolinha no alto da montanha, onde se viam montanhas verdes e azuis e se cantava o hino nacional olhando essa paisagem. Então, é incrível e, na minha concepção, é assim que Deus faz as coisas. É isso. Cibele, nós gostaríamos de agradecer muitíssimo a sua presença, a sua palestra aqui para o nosso programa e já de antemão gostaria de convidá-la a vir novamente para que a gente desse continuidade, você contasse mais para a gente dessa experiência tão rica que você teve e tem para transmitir a todos nós. E muito obrigada, Eliane, e muito obrigada ao programa Academia Nossa Casa Planeta, que é uma produção que eu sempre falo, eu falei desde o início, tem um valor e um alcance. Sim, ao Guilherme, que foi, né, o que trouxe toda essa construção desse programa, e eu estarei sempre disponível. E muito obrigada a vocês. Muito obrigada. Cibele, então, nós chegamos agora no momento do nosso programa em que nós prestamos uma pequena homenagem a você, vendo toda essa sua trajetória, todo esse seu desenrolar e desenlaçar de todo a sua vida acadêmica e jornalista se entrelaçando e tudo mais, tudo que você conseguiu em benefício a tantas pessoas, que alcançou a tantas pessoas. Então, agora nós fazemos uma pausa no nosso programa e prestaremos uma singela homenagem a você, educadora Cibele Amaral e jornalista Cibele Amaral. Muito obrigada. Eu sou muito grata.